Agora, o que foi mais doido nessa história inteira, e a gente lamenta muito aqui, a gente entende a frustração da torcida, mas não é o momento de colocar, nunca é o momento, né, de colocar fogo em carro, de invadir gramado, cenas lamentáveis ontem na Vila Belmiro. Não é isso que vai resolver os problemas do Santos, aliás, que são muitos problemas. Vamos falar do Flamengo agora, Renato? Para sua alegria, para ligar já. Como é que o cara tinha falado? Um desfibrilador. Precisa falar do Flamengo hoje mesmo? Tem certeza? Eu acho que o Flamengo não precisa falar hoje, não. Pelo que eu tô vendo no chat aqui, tem muito flamenguista. É bom o senhor falar, Renato. Pode falar que o Flamengo fez ontem. Então vamos lá. O Flamengo não fez. Não é o que o Flamengo fez, Danilo. O Flamengo não fez nada, mais uma vez. O Flamengo teve uma atuação bizarra. Talvez a pior sobre o comando do Tite. Talvez não, com certeza, a pior sobre o comando do Tite. Foi uma atuação que Paulo... Oh, meu Deus, como é o nome dele? O que veio... Vitor Pereira e Jorge Sampaoli assinariam orgulhosos, né? Porque era a cara deles, não jogou porcaria nenhuma, né? Esse gol do Luciano, quando saiu, já saiu tarde, porque o São Paulo já era muito melhor do que o Flamengo, e foi melhor do que o Flamengo o tempo todo. O Tite, na entrevista coletiva, ainda viu uma melhora do Flamengo no segundo tempo. Tite, eu quero esses seus óculos, né? Porque o Dorival aí, ó, o homem que o Flamengo mandou embora, depois de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, deu a última lambada no Landim, Braz e companhia, no final da temporada. Ganhou a Copa do Brasil do Flamengo e ainda fez o Flamengo passar mais esse vexame. Que só não foi maior porque o Botafogo continuou a cair. O Flamengo pegou Danilo, o Flamengo pegou um pedacinho daquele papel de seda do balão, viu? Pegou um pedacinho. Porque se não fosse o Botafogo, o Flamengo não estaria nem no G4. Se o Botafogo tivesse ganhado, o Flamengo ficaria no G5, que é a pré-Libertadores, né? Então, graças ao Botafogo, ao balão caído lá, o Flamengo conseguiu, mesmo perdendo, se manter no G4, na verdade, na quarta posição, na última posição do G4, e com isso não vai disputar a pré-Libertadores. Mas, Domitila, está muito evidente aquela questão que eu estava falando. Está na hora de parar de dizer que o Flamengo é um dos melhores ou o melhor elenco de futebol da América do Sul. Não é mais. Não é mais. Vários dos jogadores importantes que ajudavam o Flamengo a ter essa condição de ser considerado o melhor elenco, não estão jogando mais pedrinhas. Nada. E aí fica complicado. Gerson ontem foi um caminhante, não tinha aquele, como é que era o nome? Os caminhantes brancos do Game of Thrones. Ele era um caminhante negro no meio do campo, para lá e para cá, e simplesmente não contribui em nada. Arrascaeta é uma sombra do Arrascaeta que foi. Arrascaeta, ou ele está com algum problema e não resolveu ainda, ou ele precisa recuperar a forma física urgentemente, porque ele é uma sombra do que ele já foi. Bruno Henrique entrou, não resolveu nada. Cebolinha ontem jogou com aquele cinto de inutilidade. Lembra do cinto de utilidades que tinha? Acho que era o Batman, um super-herói desse. O Cebolinha tinha o cinto de inutilidade, não acertou nada. O Pablo, meu Deus do céu, o que é o Pablo? O Pablo errou tudo que podia, um pouco mais ontem. E o Tite demorou a tirá-lo. Então, olha, claro, o Tite pode dizer o seguinte: eu vim aqui como missão botar o Flamengo no G4 e observar o elenco para o ano que vem. Ele fez essas duas coisas. Então, ele vai ter que agora remontar esse elenco, dispensar um bando de medalhão e fazer o Flamengo contratar jogadores que possam chegar e voltar a justificar a fama de ser um dos melhores elencos do Brasil. O Flamengo, hoje em dia, não é dos melhores elencos do Brasil. Só tem um elenco de nomes. É um elenco de nomes de cartaz, grandes nomes. Hoje joga o Flamengo, aí bota lá Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, Gabriel. Pô, todo mundo olha e diz, vamos ver esse espetáculo. Quando chega, que as cortinas se abrem, meu Deus do céu, que decepção. Precisa mandar embora mais de metade dessa turma. A pinhadinha agora, Renato, é que só sobraram duas coisas para o Flamengo comemorar no ano, em Natal e Ano Novo. Que triste. Para o flamenguista, não foi realmente um ano bom. O time começou sonhando com o Mundial e terminou com 7 títulos perdidos. Qual que é a decepção maior, você acha? Não, é a temporada inteira. A decepção é a temporada inteira, Dani. Porque o Mundial podia não ter ganhado, mas tinha que ter pelo menos ido à final. Nem isso foi. O Carioca
O Flamengo tem obrigação de ganhar o Carioca pela ver o orçamento do Fluminense, ver o orçamento do Flamengo. O Flamengo não somente não ganhou, como levou um chocolate no segundo jogo. Bom, temos a Copa do Brasil. Aí chega na final da Copa do Brasil e perde no São Paulo, com todo respeito ao São Paulo, que voltou a vencer o Flamengo ontem. O São Paulo está longe de ser um grande time. O Dorival faz o que pode lá, com o arroz e feijão que ele tem. Ontem estava sem Caleri, estava sem Lucas, estava sem metade dos jogadores que fazem diferença, e mesmo assim foi lá e ganhou. Então, o Flamengo foi uma decepção do início ao fim. Tudo curto. Da largada à chegada, o Flamengo foi vexaminoso. A única coisa que o Flamengo pode, não é comemorar, mas dizer, bom, pelo menos isso, é que se classificou no G4 e com isso vai disputar a fase de grupos. Mas tem que passar o apagador, né, que tinha antigamente nos quadros negros, apagar tudo e começar de novo. Porque ficar jogando na base do nome da turma de 2019 não dá mais. Decididamente não dá mais. E eu acho que o pior momento acabou sendo, para mim, na minha opinião, a derrota para o Olímpia por 3-0, né? Com 3 gols de cabeça de jogadores de 1,70 m. Então, ali, para mim, foi o ápice do desastre rubro-negro. Mas todo ano foi desastroso. Não dá para salvar nada. Só essa vaga do G4. Ô Danilo, para quem foi pior o ano? Para o Flamengo, com todos os motivos que o Renato citou, para o Santos, que acabou pela primeira vez rebaixado, ou para o Botafogo, que criou uma expectativa e acabou neste que é o maior vexame nos últimos tempos do futebol brasileiro? Não, eu acho que quando entra o rebaixamento na parada, aí não dá pra gente comparar. Eu acho que pro Santos vai ser pior ser rebaixado, sem dúvida. Agora, a briga entre Flamengo e Botafogo, eu acho boa, viu, Domi? Sabe por quê? Se a gente for olhar, chega em janeiro, você chega pro Botafoguense e fala, você vai terminar na 5ª, 6ª colocação, na zona de pré-libertadores e tal, o Botafoguense assinaria feliz. Se você chega pro flamenguista e fala, olha, você não vai ganhar nada, não vai chegar nem na final do Mundial, e todo esse roteiro que o Renato falou agora, o flamenguista ia estar pé da vida, não ia assinar, ia pôr fogo no contrato, ia fazer tudo isso. Então, claro, tem o drama, tem o jeito da novela ter se desenrolado, que o Botafogo, obviamente, o botafoguense hoje está desolado, não tem como. O botafoguense acordou sonhando com o título do Brasileirão e terminou na pré-Libertadores. A relação expectativa-realidade foi muito ruim para o botafoguense. Mas se você tirar essa parte da emoção, de como a novela se desenrolou, eu tô para te dizer que no custo-benefício, o ano do Botafogo acabou sendo até melhor do que o ano do Flamengo, na questão que você investe, do que você investiu e tudo mais. É claro, é muito difícil você falar isso agora, logo depois do Botafogo ter perdido o campeonato que perdeu. Mas olhando lá atrás, em janeiro, você chega com uma proposta para esses dois clubes, o Botafogo estaria feliz com o final de ano que teve e o flamenguista estaria, como está, pé da vida. Eu discordo de você, Danilo, só pelo motivo Textor, porque ele fazer esse papelão agora no final, entrando na justiça, aí eu acho que o Botafogo se igualar com o pior do que a gente tem de dirigentes por aqui, primeiro com aquela choradeira no campo, falando que era roubo, um absurdo, depois com o relatório que ele encomendou para falar que o Botafogo estava sendo prejudicado e que só o Palmeiras foi beneficiado, e agora falando que vai entrar na justiça comum, o Textor conseguiu se igualar com o que a gente tem de pior na cartolagem brasileira em um ano. Esse se adaptou rapidinho ao futebol brasileiro. Aí fica difícil superar o Botafogo assim, em termos de vexame, né, Renato? Não, mas é o seguinte, o maior vexame é o do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Porque é a maior pipocada, a maior amarelada da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Mas se você olha o que um pretendia e o que o outro pretendia, o ano do Flamengo é pior até. Porque o Flamengo, com um orçamento de 1 bilhão e burdoada, classificado para todas as competições importantes, não ganhou nenhum. Então, o Botafogo, como disse o Danilo, se no início do ano dissesse, você vai garantir uma vaga na pré-Libertadores, topa, o cara topava, assinava na hora. O que causou a frustração do Botafogo foi o espetacular rendimento do primeiro turno, que ninguém esperava, nem os botafoguenses. E, no entanto, depois veio aí o grande vexame. Então, são vexames diferentes, são dois grandes vexames, mas de magnitudes diferentes, na medida em que um não tinha grandes expectativas. Só foi criar as expectativas por causa de um rendimento inesperado e espetacular do primeiro turno. E o outro não. O outro tinha grandes expectativas, um elenco caríssimo, um elenco supostamente dos melhores, e que durante o ano
não só não ganhou nada, como chegou à triste conclusão de que aquele elenco já não é mais nada do que ele sonhava. Então ele vai ter que reformular praticamente tudo. Temos um último superchat aqui do Javan Pires dos Santos. Muito obrigado. Ele mandou mais cedo, mas eu tô lendo agora porque tem a ver com o assunto. Ele fez um pódio aqui do vexame do Flamengo, Renato, para você. Primeiro, Marcos Braz, de Madrid a Virilha. Segundo, o UFC Flamengo. Terceiro, 7 disputas, nenhum título. Quarto, Gabigol. E quinto, o Botafogo, kkk. No final, o Botafogo deu ajudinha, como você falou, né? Eu não colocaria nessa lista de vexames, não. Eu demorei para entender, agora que eu entendi. Quinto, Botafogo, kkk, porque o Botafogo terminou em quinto. Baita superchat, gostei. Muito bom, obrigada, Javan. E chegando. Mas eu concordo com o pódio dele, hein? Concordo com o pódio dele. Porque Marcos Braz, de Madrid, coordenador de Virilha, é ótimo. Muito bom. Batemos nossa meta de likes. Então, com vocês, senhoras e senhores, no Gogó, Danilo Lavieri. Ele está na dúvida se ele canta ou não. Ou se tá. Ele está cantando. Ele está cantando. Ele disse que está sem som, olha lá. Ele está cantando mudo. Aí, Paulão te mutou. Paulão te mutou para a gente não ter que receber esse desastre que é Danilo cantando música com palavrão, Renato. Renato, muito obrigada. É isso aí. Então, já que o Danilo não cantou, canto eu na despedida. Cai, balão, balão, aqui na minha mão. Parabéns, a Danilo, música pelo título. A titia Leila esperando o balão cair. Titia Leila, Abel e Hendrick esperando o balão cair. Valeu, Renato. Bom descanso para vocês, que eu sei que vocês dois madrugaram. Até semana que vem. Parabéns aos palmeirenses pelo título. Parabéns para quem conseguiu se salvar. E lembrando que às 11 horas tem o De Primeira com Marcelo Azan e PVC, às 6 da tarde tem o Fim de Papo com o Eduardo Tironi, e amanhã, às 9 da manhã, tem o Posse de Bola. Eu espero você na terça-feira, hein? Prepare seu cafezinho. Obrigada demais pela companhia e pelas mensagens e pelos likes. Muito bom bater essa meta, hein?